O que se esconde nas páginas mais profundas da Bíblia? Uma batalha entre o bem e o mal, onde não está em jogo apenas um corpo, mas algo muito maior. Deus escondeu o corpo de Moisés, mas a verdadeira razão está além do que imaginamos. Este não é apenas um confronto, é uma disputa pelo controle espiritual de toda a humanidade. Cada um de nós enfrenta suas próprias batalhas, mas a pergunta é: onde está nossa confiança? No fim, a vitória pertence ao Senhor. O julgamento não está em nossas mãos, mas nas dele. Entre o céu e a terra, um grande conflito se desenrola. Uma batalha cósmica, onde forças de luz e trevas se enfrentam por um segredo, por um destino, por um corpo. Esse conflito não é apenas de poder. É uma disputa pelo que é mais precioso. A luta entre o arcanjo Miguel e o diabo não acontece apenas por um simples corpo humano. Não. Esse embate vai muito além. Ele envolve algo maior. A própria essência do que significa ser obediente à vontade de Deus e o quanto estamos dispostos a confiar nele, mesmo nas horas mais sombrias. O corpo de Moisés, um dos maiores líderes da história de Israel, desapareceu sem deixar vestígios. E em sua ausência, surge o mistério. O que aconteceu com ele? Onde foi parar? Por que Deus escolheu esconder seu sepultamento? Essa é a questão que nos guia aqui. E nesse processo, não podemos ignorar a luta, o embate entre Miguel e Satanás, a disputa pelo corpo de Moisés. Um embate registrado na Bíblia, mas que nos deixa perguntas sem respostas. É em Judas 1, versículo 9, onde essa batalha nos é apresentada. Mas Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele juízo de blasfêmia, mas disse: "O Senhor te repreenda." O que isso tudo significa? O que está em jogo, afinal? Embarque nessa jornada conosco, pois o mistério que envolve o corpo de Moisés e a luta celestial revelam algo mais profundo. Algo que pode mudar a maneira como você vê sua própria jornada espiritual. Se estiver gostando da história até aqui, deixe um amém nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. A história está apenas começando. Quando falamos de Moisés, falamos de um homem que guiou o povo de Israel em sua jornada mais desafiadora, do Egito até a Terra Prometida. Mas sua morte, seu fim na Terra, foi envolto em um mistério profundo. De acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5, Moisés morreu nas terras de Moabe, conforme a ordem do Senhor. O Senhor o enterrou, mas ninguém sabe onde. O local de seu sepultamento permanece um segredo até hoje. O que é mais intrigante é que a Bíblia não fornece detalhes sobre o motivo. Por que Deus, ao invés de permitir que o corpo de Moisés fosse sepultado publicamente, escolheu esconder o local?
Por que manter esse ato em segredo? Este enigma nos leva a refletir sobre o que o corpo de Moisés representa, não apenas para o povo de Israel, mas para todos nós. Moisés foi o líder que libertou o povo da escravidão, o homem que, pela graça de Deus, abriu o Mar Vermelho e conduziu a nação em direção à liberdade. Mas seu corpo foi ocultado. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. O que Deus queria que aprendêssemos com isso? Imagine por um momento um líder que fez tantas coisas extraordinárias como o homem que trouxe os 10 mandamentos. Sua vida foi marcada por milagres, por feitos imensos que desafiaram a lógica humana. E, entretanto, sua morte é um mistério, um momento que Deus escolheu guardar para si. Deus não apenas encerrou a vida de Moisés em uma morte misteriosa, mas também escolheu ocultar seu corpo. Alguns estudiosos sugerem que o esconderijo de Moisés tem um propósito profundo. Para o povo de Israel, Moisés não era mais do que um líder. Ele era uma figura espiritual, uma representação viva da lei e do profetismo. Ao esconder o corpo de Moisés, Deus estava protegendo a figura de Moisés de ser idolatrada. Não haveria um local de adoração, nenhum lugar onde as pessoas pudessem fazer peregrinações em busca de um sinal da presença de Moisés. Na tradição judaica, muitos acreditam que Deus fez isso para preservar a pureza do povo, impedindo que o culto ao líder se tornasse um culto à sua figura física, em vez de um culto a Deus. Alguns até veem essa ação como um sinal de que Deus queria garantir que a adoração fosse centrada somente nele, e não em um homem, por mais abençoado que ele tenha sido. Ao mesmo tempo, a ocultação do corpo de Moisés também pode ser vista como um reflexo do mistério divino. Deus revela somente o que é necessário para o seu plano. Não sabemos tudo sobre o que aconteceu com Moisés, mas isso nos leva a uma maior confiança em sua sabedoria. Não precisamos entender todos os detalhes para confiar que Deus tem o controle. Esse mistério, esse segredo guardado por Deus, é algo que devemos considerar em nossas próprias vidas. Quantas vezes tentamos entender todos os aspectos da vontade de Deus, mas Ele nos chama a confiar sem ter todas as respostas. Deus ocultou o corpo de Moisés para ensinar ao povo de Israel, e a nós, que a verdadeira fé não está em ter todas as respostas, mas em confiar no plano divino. Por isso, o mistério do corpo de Moisés se conecta diretamente com a luta espiritual que discutimos anteriormente. Assim como Miguel o arcanjo confiou em Deus, o segredo de Moisés nos ensina que devemos confiar, mesmo quando não entendemos. Se você está gostando dessa história, deixe um amém nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. O mistério está apenas começando e o melhor ainda está por vir. Enquanto o corpo de Moisés permanece escondido, a batalha celestial entre o arcanjo Miguel e Satanás toma forma. O que parecia ser apenas uma disputa pelo corpo de um homem revela-se como o campo de batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. É em Judas, capítulo 1, versículo 9, que o embate entre Miguel e Satanás é registrado. E o que é ainda mais interessante é a maneira como Miguel, o grande arcanjo, se comporta nesta luta. Em vez de agir com autoridade, como faria qualquer guerreiro celestial, ele se entrega ao poder de Deus, dizendo: "O Senhor te repreenda." Mas por que Miguel, um ser de luz, um dos mais poderosos anjos do Senhor, não enfrentou Satanás diretamente? Por que ele, sendo quem é, não julgou Satanás naquele momento? Para entender isso, devemos olhar mais de perto para o papel de Miguel, o arcanjo. Miguel é, sem dúvida, um dos principais guerreiros no exército celestial de Deus. Sua função não é apenas ser um protetor, mas também um defensor da justiça divina. Ele é um líder entre os anjos, mas ao mesmo tempo, como vemos neste versículo, ele se submete ao poder de Deus. Ele não age por conta própria. Ele sabe que o julgamento de Satanás não lhe pertence. O julgamento está nas mãos de Deus. E aqui reside o grande mistério desta batalha espiritual: a humildade de Miguel.
Ele, como qualquer outro ser criado, reconhece que o julgamento de Satanás pertence apenas a Deus. Isso revela algo profundo sobre a natureza do conflito que estamos testemunhando. Não há dúvida de que Miguel possui uma força incomparável. Ele é um guerreiro celestial, mas sua batalha não é de vingança ou raiva. Sua batalha é uma luta pela justiça divina, pela verdade de Deus. E ao confiar no poder de Deus para lidar com Satanás, Miguel demonstra algo que todos nós devemos aprender: confiança absoluta no julgamento de Deus. Essa lição é fundamental. Muitas vezes em nossa própria vida, sentimos que somos desafiados por situações que parecem injustas, por batalhas espirituais que parecem intermináveis. Podemos nos sentir tentados a buscar uma resposta rápida, a buscar vingança ou justiça por conta própria. Mas Miguel nos ensina a confiar que o julgamento de nossas batalhas espirituais está nas mãos de Deus, não nas nossas. Essa entrega ao julgamento de Deus é o que torna esta batalha celestial tão significativa. A luta não é sobre poder humano ou angelical, mas sobre submissão ao plano de Deus. Quando Miguel diz, "O Senhor te repreenda", ele não está apenas respondendo a Satanás. Ele está afirmando que, no fim, Deus tem o controle de todas as coisas. E essa verdade ressoa em nossas próprias vidas. Em momentos de adversidade, de luta contra as forças espirituais que nos cercam, é natural querer agir por conta própria, procurar resolver tudo com as nossas próprias forças. Mas a verdadeira vitória não está no controle humano, mas na confiança inabalável em Deus. É difícil. Eu sei que é difícil. As batalhas que enfrentamos não são fáceis, mas Miguel, o arcanjo, nos mostra o caminho. Ele não age por si só, ele confia no Senhor, e essa confiança é a chave para a vitória espiritual. Então, da próxima vez que você enfrentar uma luta, lembre-se, a batalha espiritual não é sobre o que você pode fazer sozinho, é sobre confiar no Senhor, no seu poder, na sua justiça. Como Miguel, podemos confiar que Deus, e apenas Deus, tem o controle final. Fique até o fim, porque temos uma mensagem que vai te surpreender. Algo que vai te dar forças para vencer suas próprias batalhas espirituais. Não perca! Embora o corpo de Moisés tenha sido ocultado, sua vida e legado continuam a ter um impacto profundo, não apenas no povo de Israel, mas em todos nós. O mistério de seu corpo desaparecido é, na verdade, um símbolo mais profundo, um reflexo das verdades espirituais que Deus deseja nos ensinar. Moisés não foi apenas um líder histórico. Ele foi um símbolo de resistência espiritual, da obediência a Deus em face das adversidades. Ele enfrentou desafios que nenhum ser humano deveria ter que enfrentar, mas sua fé, sua obediência foram inabaláveis. E mesmo após sua morte, o mistério do seu corpo se torna um símbolo de algo ainda maior, da luta entre o bem e o mal. Quando pensamos no corpo de Moisés, precisamos lembrar que ele não é apenas um corpo físico. Ele representa algo muito mais profundo. Ele é a encarnação da lei, dos mandamentos dados por Deus, a base espiritual sobre a qual o povo de Israel seria construído. O corpo de Moisés, portanto, não é apenas uma relíquia física, mas um símbolo do poder e da soberania divina. A luta pelo corpo de Moisés, travada entre Miguel e Satanás, não é apenas uma disputa pelo corpo de um homem. Essa batalha representa algo muito maior. A batalha pelo controle espiritual, pela verdade eterna de Deus. A razão de Satanás querer esse corpo? Para desacreditar o que Moisés representava, para tentar minar a autoridade e o poder de Deus que Moisés personificava. Satanás sabia que, ao tentar corromper a figura de Moisés, ele não estava apenas tentando destruir um homem, mas tentando apagar uma parte fundamental da história do plano divino. Ele queria destruir a confiança do povo de Deus. Queria enfraquecer a autoridade que Moisés possuía ao ser obediente à vontade de Deus.
Ao ocultar o corpo de Moisés, Deus estava, na verdade, protegendo a pureza de sua mensagem. Não seria permitido que as pessoas se apegassem ao físico, aquilo que pode ser tocado e adorado, mas sim a verdade espiritual que Moisés representava, a fidelidade a Deus, a confiança na sua palavra e o cumprimento da sua vontade. Nos dias de hoje, podemos ser tentados a idolatrar figuras, pessoas ou mesmo objetos, mas Deus nos ensina, através desse mistério, que a verdadeira adoração não deve ser voltada para o que é físico, mas para o que é espiritual. O corpo de Moisés foi escondido para que o povo não fizesse dele um ídolo, mas continuasse a buscar a Deus e a sua presença, que é eterna e infinita. E esse símbolo que o corpo de Moisés representa vai além da história de Israel. Ele é um reflexo de nossas próprias lutas espirituais. Quantas vezes em nossas vidas nos vemos buscando respostas físicas, tangíveis, quando na verdade a verdadeira solução está em confiar nas promessas espirituais de Deus? Como os israelitas, nós também somos chamados a confiar no que não vemos, a andar pela fé e não pela visão. Essa é a grande lição que o mistério do corpo de Moisés nos oferece. A luta que Miguel trava contra Satanás pelo corpo de Moisés é a luta que cada um de nós enfrenta diariamente. Satanás quer que nos desviemos da verdade espiritual, que olhemos para os ídolos e para as aparências. Mas Deus quer nos lembrar que a verdadeira força e segurança vem da confiança em Sua palavra, no que Ele revelou, não no que podemos ver com nossos olhos. Ao ocultar o corpo de Moisés, Deus nos chama a focar naquilo que realmente importa: a nossa fé. A nossa fé não deve estar naquilo que podemos tocar ou controlar, mas em Deus, que é soberano sobre todas as coisas. O que aconteceu com o corpo de Moisés nos ensina que a verdadeira vitória espiritual está em confiar no plano divino, mesmo que não entendamos todos os detalhes. Essa batalha espiritual pela verdade continua em nossas vidas. Satanás não desiste de tentar nos distrair, nos afastar do que é eterno, do que é divino. Mas como Miguel, nós também podemos confiar em Deus para a vitória. Não precisamos entender tudo. Precisamos apenas confiar que Deus, no seu infinito poder e sabedoria, sabe exatamente o que está fazendo. Se você está gostando dessa história e das reflexões que estamos trazendo, deixe um amém nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos, pois temos ainda muito mais para explorar juntos. Continue conosco. A verdade por trás de Moisés ainda tem muito a nos ensinar. Agora que compreendemos o significado profundo do corpo de Moisés e o papel da luta celestial entre Miguel e Satanás, é hora de refletirmos sobre como essa batalha se conecta com as nossas próprias vidas espirituais. As Escrituras nos ensinam que as batalhas espirituais não são apenas eventos do passado. Elas são uma realidade presente, uma luta constante em nossos corações e mentes. Todos nós enfrentamos desafios espirituais. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos tentados a desviar do caminho de Deus. O mundo nos oferece distrações, tentações e muitas vezes nos sentimos impotentes diante do mal que nos cerca. Mas a batalha de Miguel, no entanto, nos ensina algo profundo sobre como enfrentar essas lutas. Ao olhar para a luta entre Miguel e Satanás, vemos que a vitória não vem por nossa própria força ou habilidades. Não é Miguel que derrota Satanás por seu poder, mas pela confiança absoluta no julgamento de Deus. Miguel não enfrentou Satanás sozinho, ele confiou que Deus, o Criador, é quem tem o controle final. E essa é a chave para as nossas próprias batalhas espirituais. Como muitas vezes tentamos, não é por nossa força, mas pela fé,
e confiança em Deus que podemos superar os desafios. Quando Miguel diz, "O Senhor te repreenda", ele nos ensina a entregar as nossas batalhas nas mãos de Deus. Ele nos mostra que em meio às adversidades devemos confiar em Deus, que é o único juiz e a nossa verdadeira força. Quantas vezes, quando enfrentamos as dificuldades da vida, queremos resolver tudo sozinhos, queremos controlar tudo ao nosso redor. Mas a verdade é que, assim como Miguel, nossa vitória não vem de nós mesmos. Ela vem da confiança em Deus. E essa confiança nos dá paz no meio da luta. Cada um de nós tem suas batalhas diárias. As dificuldades da vida, seja no trabalho, nas relações, nas provações da vida, são, de certa forma, a mesma batalha espiritual que Miguel enfrentou. Satanás quer que nos desviemos, quer nos fazer acreditar que somos sozinhos, que não há solução. Mas assim como Miguel, podemos confiar que Deus tem o controle final. Essas batalhas espirituais não são apenas externas. Elas acontecem dentro de nós mesmos, em nossa mente e coração. O inimigo nos desafia a abandonar a fé, a nos afastar do plano divino. Mas a verdadeira luta, como Miguel nos ensina, é saber que o Senhor, nosso Deus, já venceu e nós podemos repousar na sua vitória. Assim, cada luta espiritual que enfrentamos é uma oportunidade de confiar mais profundamente em Deus. Em vez de lutar sozinho, podemos descansar na certeza de que Ele já venceu a batalha. E ao fazer isso, encontramos força, esperança e a vitória verdadeira. Fique até o fim, porque temos uma mensagem que vai te surpreender. Algo que pode mudar a maneira como você encara suas próprias batalhas espirituais. Não perca o que vem a seguir. Chegamos ao fim dessa jornada e é hora de refletirmos sobre tudo o que aprendemos. A luta entre Miguel e Satanás, o mistério do corpo de Moisés e as lições espirituais que esses eventos nos trazem. Tudo isso aponta para algo maior, algo que está presente em nossas próprias vidas. A certeza de que, no fim, Deus tem o controle. Muitas vezes, nos sentimos sozinhos nas nossas batalhas espirituais, como se estivéssemos lutando contra forças invisíveis e poderosas. Mas a história de Miguel nos ensina que não estamos sozinhos. Como o arcanjo confiou em Deus para lidar com Satanás, assim também podemos confiar no Senhor para lidar com nossas dificuldades. Deus não nos chama para lutar sozinhos. Ele nos convida a confiar nele, a descansar em sua soberania. A verdadeira vitória espiritual não está em nossas próprias forças, mas na confiança em Deus e no poder que Ele já demonstrou por meio de Jesus Cristo. A batalha já foi vencida na cruz. Então, quando você enfrentar suas próprias batalhas, lembre-se da lição que Miguel nos deu. Quando ele enfrentou Satanás, ele não confiou em si mesmo, mas no poder de Deus. Da mesma forma, podemos descansar na certeza de que, apesar dos desafios, a vitória já está garantida para aqueles que confiam no Senhor. A vida pode ser cheia de dificuldades e adversidades, mas como Miguel, podemos confiar que Deus tem o controle final. Ele nos dará a força necessária para vencer, assim como Ele deu força a Moisés, a Miguel e a todos os seus filhos ao longo da história. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem de esperança e, se puder, nos ajude a alcançar mais pessoas com essas palavras. Se você gostou do conteúdo, torne-se nosso parceiro e membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e antecipados. Obrigado por ficar conosco até o final. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça em todas as suas batalhas. Não se esqueça, a vitória já é nossa, porque Deus é conosco.